Você conhece alguma criança que está acima do peso? Ou conhece algum adulto que está assim e que já foi assim desde os primeiros anos de vida? No programa de hoje nós estamos pensando sobre essas situações, crianças que estão em condição de obesidade infantil. Nesse bloco nós vamos pensar sobre as causas para este fator, para esta doença. No bloco anterior a gente terminou falando disso, a doutora disse muito sobre a influência do nosso estilo de vida atual para que as crianças ganhem peso. Mas eu vou começar agora pensando num outro fator que está sempre associado a doenças, que é a genética. O quanto do fator genético está associado ou pode ser o suficiente para causar a obesidade? Na verdade, assim, a parte genética, eu diria que é a hereditariedade é a mais influente no peso, né? Existem vários estudos que analisaram isso, e por isso a gente pode falar dessa maneira. Estudo em gêmeos, né, e estudo em crianças adotivas que foram criadas longe dos seus pais biológicos, e quando esses estudos foram resgatar, depois de muitos anos, essas crianças, o que foi visto é que o peso da criança era muito próximo, né, ao padrão, ao peso dos pais biológicos, ou seja, menos influência dos pais adotivos, né? Então, isso mostra para a gente qual é a importância dessa hereditariedade, das informações que a gente carrega. Então, quando uma criança não tem nenhum pai obeso, nem o pai nem a mãe, a chance dela ser obesa é em torno de 9%. Quando um pai é obeso, essa chance aumenta para 50%. E quando tem os dois pais obesos, a chance chega até 80%. Então, ou seja, um dos fatores importantes é a hereditariedade. E se uma criança tem o pai e a mãe obesos, a chance dela ser obesa é muito grande, né? Isso não significa que ela vai ser uma criança obesa. Isso significa que se ela for exposta a um ambiente favorável, a gente chama de ambiente obesogênico, né, que é esse ambiente de pouca atividade física e muita ingesta, muita alimentação, ela vai se desenvolver com muito mais facilidade que uma criança que não tem essa condição hereditária, né? Mas a gente vê o contrário também. A gente vê, às vezes, pais que são mais magros e uma criança que está acima do peso. Aí, nesse caso, entram outros fatores, que não a genética? Entram outros fatores, como eu te falei, às vezes ela tem 9% de chance de ser uma criança obesa, mesmo tendo os pais não obesos, né? Ela tem chances, Tem né? chance. E aí entra tudo aquilo que a gente falou, dessa mudança que a gente tem de comportamento, da sociedade, do estilo de vida atual, né? Do mundo moderno, na verdade. E a alimentação dos adultos, daqueles que estão ao redor da criança, influencia diretamente na qualidade da alimentação dessa criança também. Não, com certeza. O que a gente fala quando a gente está tratando uma criança com obesidade, a gente tem que tratar a família. Assim, a criança imita o pai e a mãe. Então, assim, a criança é reflexo daquilo que o pai e a mãe, né, estão fazendo. Então, se o pai e a mãe comem errado, não tem como ele exigir que a criança vai comer mais fruta, mais verdura, mais legumes. Os pais são os exemplos. Então, o tratamento de uma criança obesa começa na família, começa com os pais. E dá certo quando os pais começam a emagrecer junto. É muito legal ver que os pais começam... e às vezes o efeito começa antes no pai e na mãe, né? E é interessante lembrar nessa hora, a gente lembra disso também muitas vezes, que a criança não cozinha sozinha, a criança não faz compra sozinha, então não adianta querer que a criança emagreça se a gente não emagrece o pensamento da casa também, não emagrece a compra do mercado. A gente tem que proporcionar à criança o que ela precisa. Já imaginou uma criança com vontade de comer um doce, chega no armário, tem um monte de biscoito e ela não pode comer e todo mundo come? Não vai dar certo. Então, a gente tem que também encarar isso como uma solução em família. A gente vai continuar pensando sobre isso também ao longo do programa. E, doutora, essas comidas, eu estou falando tanto do biscoito, do doce, dos congelados, que as crianças também acabam comendo bastante. A ingestão desses alimentos já é o suficiente para uma criança chegar em condição de obesidade? Com certeza. Com certeza. Qualquer excesso, ou seja, na verdade, a gente é uma balança, né? Então, para manter o peso, a gente tem que comer a mesma coisa do que gasta. Então, se acaba entrando, se você pensar que se você comer todo dia 100 calorias a mais por dia, o que não é muito, ao longo do tempo, somando 100 hoje, 100, 100, 100, no final do mês isso vai refletir em ganho de peso. Então, assim, é muito fácil engordar. Né? A gente não pode esquecer que assim, um final de semana que você exagerou, que comeu alguma coisa a mais, e normalmente no final de semana a gente engorda um pouco a mais mesmo, é muito fácil. Então, 100 calorias, assim, a gente acha 100 assim... calorias por dia, você pensar que uma maçã, dependendo do tamanho da maçã, é quase isso. Você comer todo dia uma maçã a mais do que você gasta, você vai engordar. Então, engordar é muito fácil. E não é uma maçã a mais que a gente acaba comendo nesses dias, né? São coisas mais calóricas e que as crianças comem. E aí eu acho que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, eu tenho filhos também e eu penso nisso, a gente às vezes vai colocar comida para a criança e começa a colocar comida no prato. E a hora que você vai falar, nossa, mas parece que é um prato de adulto. A gente erra na quantidade e desde os primeiros anos de vida, pensando que a gente aqui, quando a criança é bebê, a gente que coloca o prato de sopinha, que oferece a fruta, a gente erra na quantidade.
Erra e é muito comum a gente ver que a mãe só fica feliz quando a criança deixou o prato zerar, limpo, ou a mamadeira. Então, às vezes, começa isso na amamentação. A mãe vai dando leite, enquanto a criança não acaba, a criança dá sinais que ela não quer mais. Ela põe a língua para fora, ela vira a cabeça, ela faz gesto, quer pegar outra coisa para brincar. E às vezes os pais não deixam, né? Então, assim, a gente interpreta errado essas informações e isso favorece a criança acostumando cada vez com maior quantidade de alimento, né? A gente vai falar um pouco depois também de proporção, do que é o ideal para a criança no dia a dia. Pensando na amamentação, a criança aprende muito com a mãe durante a gestação e durante a amamentação também, sobre como se alimentar, sobre o comer alimentos, experimentar de tudo. A gente já sabe que algumas pesquisas mostram isso. O acúmulo de gordura que a mãe acaba fazendo durante a gestação e durante a amamentação ainda, passa de alguma forma para a criança? Não é que passa, mas, por exemplo, a gente sabe, tem estudo que mostra que mãe que engordou muito durante a gestação acaba favorecendo essa criança ser obesa. Então, é por isso que a gente fala que o ganho de peso durante a gestação tem que ser em torno de 12 quilos, 13 quilos. Eu tenho paciente que a mãe engordou 40 quilos na gestação. Aí, o que acontece? Essa criança nasce já muito grande, ou seja, nasce, teoricamente, né, obesa, vamos dizer assim. Então, uma criança que nasce com 4,5 kg, com 5 quilos, ou porque a mãe, de tanto engordar na gestação, teve diabetes gestacional, tudo isso favorece o ganho de peso futuramente na criança. Acaba tendo várias alterações metabólicas nos hormônios e isso favorece, com certeza, o ganho de peso. E às vezes a gente acaba trazendo para a criança algo que não tivesse, talvez, na genética dela, mas pela formação, no momento em que a mãe ganhou muito peso, a criança acaba aumentando o risco para esse tipo de doença. Exatamente. E a gente vê o quanto é realmente responsabilidade dos pais, já desde a gestação, pensar na saúde da criança, não é só para depois. É aquela história de que na gestação eu posso comer de tudo. Não é bem assim, nem para a mãe, nem pela criança. E pensando agora num outro fator que está associado ao aumento da obesidade, que é o sedentarismo. Ele, de forma isolada, já é o suficiente para causar obesidade? Ou tem que ter sedentarismo mais alimentação inadequada? Lógico que ele vai contribuir, né? É difícil falar quanto isso vai influenciar em cada indivíduo, porque cada indivíduo tem uma genética diferente. Responde de uma forma diferente. Responde de uma forma diferente, né? Então, mas com certeza, se uma criança... Isso é muito comum a gente ver que acontece. As crianças são muito ativas quando são pequenas, e aí lá para 8, 9 anos começa... Algumas deixam de brincar o tanto que brincavam, ou começam a ir para uma escola um pouco mais puxada, deixam de brincar. Às vezes, esse é o momento que a criança começa a engordar. Então, é muito comum nessa transição, às vezes de 8, 9 anos, você vê que a criança já está começando a ficar com aquela barriguinha, não chega a ser obesa, mas já está, né, com excesso de peso. Então, isso tudo acaba influenciando, com certeza. A diminuição da atividade acaba, então, fazendo com que os outros fatores tenham É que eu falei, mais peso. a obesidade, a causa é multifatorial. Então, a gente não pode colocar dar culpa só em uma culpa coisa. só em uma. É um conjunto de coisas. E quanto mais coisas envolvidas, mais fácil vai ser a criança ganhar peso. Quando a gente pensa em obesidade, a gente também pensa em muitas pessoas que acabam descontando nos alimentos as suas emoções. A gente fala muito disso hoje em dia, né? De descontar as frustrações, mulheres brincam, tô de TPM, comer chocolate, tô triste, vou comer um doce. Nas crianças isso já acontece? Acontece. A gente tem 2 motivos para comer. Um que é a necessidade física, né? Necessidade do metabolismo, precisar de energia. E a outra que a gente chama de comer hedônico, é o comer por prazer, comer por... Para ter satisfação. Para ter satisfação. Então, isso não é incomum. Crianças que são, por exemplo, alimentadas ou são presenteadas com comida, ou seja, vai falar, vamos fazer isso que saindo daqui, eu vou te dar um sorvete. Se você se comportar, eu te dou uma bala. Eu te dou uma bala. A criança associa esse comportamento a um alimento e que normalmente são alimentos gostosos, né, palatáveis, e a criança sente uma sensação de prazer. Então, isso fica registrado. E todas as vezes que a criança tiver uma decepção, tiver algum problema, tiver triste, tiver angustiada, ela lembra daquilo inconscientemente que o que dá prazer, que vai dar uma sensação boa para ela é a comida, e ela busca a comida. Então, essa também é uma parte importante do ganho de peso. Então, a gente pode dizer que as questões emocionais que as crianças enfrentam, muitas vezes a falta da presença dos pais, ou se sentirem rejeitadas, ou, enfim, todas as frustrações que uma criança pode enfrentar, que também são fatores que podem aumentar a chance de obesidade. Sim, se ela tiver uma vivência né, digamos, positiva, ou seja, relacionando a comida com prazer, toda vez que ela quiser sentir prazer, recompensar, sentir melhor, ela vai buscar comer. Será que nós estamos ensinando isso na nossa casa, para os nossos familiares? A gente vai pensar sobre isso
ainda no programa e no próximo bloco uma discussão importante. A dificuldade que os familiares têm em reconhecer que uma criança está acima do peso. A gente olha para aquela criança e não enxerga isso. Pelo menos algumas pesquisas trazem este alerta. E no próximo bloco a doutora vai falar um pouco então sobre essa avaliação, sobre a importância da conversa com o pediatra. A gente sempre pensa, esse menino está magrinho demais, vou levar ao médico. Mas será que a gente pensa, ele está acima do peso, vou levar ao médico? A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Peço licença à nossa convidada, que pode responder também as suas perguntas. Por isso, tem alguma criança acima do peso na sua casa? Não se sinta constrangido, não. O objetivo é a gente ter orientação aqui. Ligue para a gente e tire a sua dúvida. 0310 07 940. Nós vamos agora refletir mais um pouco sobre a importância dos pais para a criança. A responsabilidade dos pais é uma responsabilidade que foi confiada porque Deus sabe que eles têm a capacidade de oferecer àquela criança tudo o que elas precisam, especialmente do ponto de vista emocional e espiritual. E é por isso que nós devemos sempre valorizar o papel desses familiares, que podem não ser os pais biológicos, mas os pais que adotam de coração aquela criança e que têm esse compromisso também, ou os irmãos que acabam assumindo essa responsabilidade. Aqui nós falamos daqueles que são responsáveis pela condução e orientação das crianças. É uma responsabilidade muito grande confiada a eles. E aqui nós vamos fazer, então, uma homenagem a eles e falar um pouco mais sobre esta relação tão importante na nossa vida com o artigo Homenagem aos Pais, de autoria do jornalista Paiva Neto. Você pode lê-lo na íntegra no paivaneto.com. Nós vamos trazer aqui o subtítulo Relacionamento entre Pais e Filhos. Então, ele escreve: apenas com o amor fraterno, passe o tempo que necessário for, superados todos os percalços, será sustentada a relação entre pais e filhos, filhos e pais, sólida e indestrutível, porquanto a fortaleza dessa união estará sobre o mais sublime dos sentimentos solidários. E mais adiante, ele escreve também e esclarece: na verdade, a luta é grande, os obstáculos, muitos. Daí, a importância de cuidarmos para que não falte aos nossos filhos o alimento material. Todavia, não nos esquecendo de os saciar espiritualmente, conforme defendemos na pedagogia do cidadão ecumênico e na pedagogia do afeto da LBV. E nós trazemos agora este alerta porque muitas vezes os desafios desta relação e desta responsabilidade de cuidar bem das crianças pode estremecer um pouco essa relação. A gente acaba querendo compensar com comida, com brinquedo, proporcionando diversas situações, mas esquecemos de oferecer a elas o que é fundamental, que é o afeto, que é o amor, que é o carinho, que é mostrar a essa criança que mesmo no momento de desafio, no momento de dificuldade, que a família está ali junto e que nós vamos vencer esses problemas todos unidos. E isso acaba trazendo para essa criança também uma melhor condição de reagir diante das dificuldades que ela vai enfrentar durante toda a vida. E quem é que não quer isso? Ter filhos preparados para lidar com o sofrimento, com a tristeza, com a dificuldade. Vamos oferecer então a eles o que eles precisam, que é o que nós temos de melhor no nosso coração. Vamos continuar falando sobre o assunto hoje no Viver é Melhor. Você que nos assiste pode participar, pedir pela sua família, pelas crianças da sua casa. Ligue e faça sua prece ao Pai Celestial, 0310 07 940. Nós voltamos em instantes.